Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Na sequência dos nossos debates sobre o ciclo da vida, hoje damos mais um passo no tema da adolescência, falando sobre a gravidez na adolescência. Esse é um assunto bastante sério e às vezes muito próximo das nossas realidades, em especial das famílias em que meninos ou meninas acabam se tornando pais e mães muito jovens, em especial as meninas que se tornam mães, um pouco antes do esperado, acaba com isso gerando diversas consequências, diversas questões na própria ordem familiar, no clima da família e também no desenvolvimento dessa adolescente que se torna mãe. A gente vai tratar aqui sobre alguns desses pontos, mas é importante a gente já colocar em evidência, que o Brasil é um dos países em que a gravidez em adolescentes é muito maior do que a média mundial. A cada 1.000 meninas adolescentes, no Brasil, 51 se tornam mães, E a gravidez na adolescência é uma questão de saúde pública, envolve diversos fatores econômicos, sociais, culturais, familiares, mas os estudos mostram que alguns grupos são mais vulneráveis a ter uma adolescente grávida antes de completar os 18 anos de idade. E normalmente esse público é composto por meninas pobres, às vezes sem um processo educacional muito consolidado, às vezes até vão à escola, mas não são adolescentes que estão muito incluídas, muito envoltas no processo educacional, porque a educação possibilita às pessoas senso crítico, conhecimento sobre a realidade, pensar a própria vida, planejar, Claro que não é garantia, mas é uma potência muito alta da pessoa se orientar na vida quando passa por um processo de educação satisfatório. Além disso, meninas indígenas, afrodescendentes ou de áreas remotas e rurais têm 3 vezes mais chances de engravidar do que meninas que moram nos grandes centros, que moram nas grandes cidades, que às vezes têm uma educação familiar ou uma educação escolar melhor e também condições socioeconômicas. E sobre o tema da adolescência e da gravidez na adolescência, como a gente já disse em outras conversas, é importante que no desenvolvimento de cada pessoa a gente procure não pular etapas, não queimar etapas, porque as consequências disso às vezes acompanham a pessoa durante toda a vida. E a adolescência, como nós já falamos, caso não tenha acompanhado, confira a nossa última conversa sobre as crises na adolescência, é um processo muito sério em que vários processos acontecem que impactam no desenvolvimento pessoal, subjetivo, social, profissional e identitário de cada pessoa. Só que quando esse processo é atravessado por questões muito sérias, como é o caso da gravidez, algumas dessas etapas podem não acontecer de uma forma adequada e no futuro isso pode retornar. Ou, mesmo que não retorne, talvez seja mal resolvido. A pessoa se vê diante da necessidade de assumir responsabilidades da vida adulta, de assumir as responsabilidades de uma mãe, e às vezes constitui família propriamente dita antes mesmo dos 18 anos, e isso pode gerar algumas consequências um pouco negativas para essa família. Alguns fatores são bastante identificados pelas pesquisas em relação ao tema da gravidez na adolescência, que podem levantar para a gente alguns pontos para pensarmos sobre por que esse fenômeno ainda é muito comum. Se a gente olha, por exemplo, as nossas avós ou até mesmo as nossas mães e pessoas de gerações passadas, a gente vê que muitas delas se casavam ou constituíam família bastante jovens, com 14, 15, 16 anos. Hoje em dia a realidade é bastante diferente, e para a gente é perceptível que uma gravidez na adolescência gera mais impactos negativos do que os positivos que antes eram entendidos. Hoje em dia as mulheres já não precisam ter que se casar muito jovens para ter com isso segurança familiar, segurança econômica. As possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional hoje em dia são muito maiores do que foram há 50, 100 anos atrás. Então, quando a gente se depara com uma gravidez na adolescência, a gente entende que isso é uma questão precoce. Talvez essa pessoa não devesse, de fato, estar ali nos seus 14, 15, até 16, 17 anos grávida, se tornando mãe. Então, o que as pesquisas indicam que o início cada vez mais precoce das relações sexuais por parte de adolescentes
tem se tornado um fator de risco, né? Um fator que tem colocado tanto meninos quanto meninas mais vulneráveis a assumirem a paternidade bastante jovens. E se a gente olha, né, o contexto social, às vezes os conteúdos que são veiculados por televisão, por séries, filmes e até mesmo músicas, redes sociais e assim por diante, a gente percebe um processo de hipersexualização das crianças e dos adolescentes, né? E isso pode gerar, né, esse tipo de consequência negativa, de forma que a pessoa entra na vida sexual muito jovem, às vezes sem um conhecimento adequado, sem nenhum entendimento suficiente das consequências que isso pode gerar. Então, o segundo aspecto, né, voltado ao início precoce da vida sexual de adolescentes, é a falta de informação. Às vezes, informação suficiente que não vem da própria família, que não vem do contexto no qual a criança e adolescente vive, escola, sociedade de um modo geral. Nós já tratamos também em uma outra conversa como o assunto da sexualidade para crianças e adolescentes às vezes é bastante espinhoso, bastante complexo, e às vezes a falta de orientação mesmo por parte da família deixa o adolescente vulnerável, né? Às vezes por falta de conhecimento, a menina ou o menino se colocam em situações de comportamento sexual que podem incidir numa gravidez, né? Além disso, ao desconhecimento de métodos contraceptivos, de prevenção, pode, né, colocar em vulnerabilidade esse par, né, menino e menina, de se tornarem pais ou mães. Muitas vezes acontece, né, que a violência sexual infringida por pessoas próximas ou desconhecidas fazem com que meninas se tornem mães, né, precocemente. Às vezes relacionamentos mesmo reais, namoro ou até mesmo casamentos precoces, mas quando a coisa acontece na ordem do casamento, né, talvez algum processo de conhecimento entre essas duas pessoas aconteceu ao longo do tempo, e pode ser que essas pessoas estejam fazendo, né, uma união de uma forma consentida. A legislação, inclusive, tem algumas orientações sobre o casamento civil e até mesmo religioso de pessoas com menos de 18 anos, autorização dos pais e assim por diante. Mas às vezes relacionamentos amorosos muito precoces com adolescentes muito jovens podem colocar, né, ambos em situação de possibilidade de se tornarem pais e mães muito jovens, né? E quais são as consequências que isso gera, né, em especial para a mãe e para a criança? Muitas vezes esse processo envolve, né, um desgosto por parte da família, os pais e familiares normalmente não ficam muito satisfeitos quando uma adolescente se torna mãe, engravida, né? Isso pode às vezes acarretar em conflitos familiares, em um relacionamento negativo, ausência de suporte por parte das pessoas próximas. Também é muito comum a vulnerabilidade social da mãe e da criança, porque muitas mães, às vezes, enquanto adolescentes, já não trabalham e se tornando mães ou engravidando, né, antes de o bebê nascer, tem menos possibilidade ainda de adquirir um trabalho e ter condições econômicas suficientes para se manter e receber uma nova criança que vai chegar. Além disso, algumas outras consequências acontecem do ponto de vista orgânico, né? Uma má formação do bebê, um mau desenvolvimento, porque o corpo da menina pode não ter se desenvolvido o suficiente para se tornar mãe, o que pode elevar o risco de morte, tanto por parte da mãe quanto por parte do bebê. Mas algumas outras consequências são muito sérias, né? E que às vezes a gente não considera num primeiro momento, que são as de ordem emocionais e psicológicas. Muitas dessas meninas não estão preparadas para se tornar mãe, para assumir a responsabilidade que isso envolve, e às vezes, quando isso acontece, né, são envoltas num processo de desestabilização emocional, depressão, ansiedade e todas as preocupações que a maternidade acarreta, né? Então, é uma antecipação de um momento que poderia acontecer no futuro, que é a precocidade da assunção da maternidade, né? Acontece em alguns casos, por exemplo, depressão pós-parto de adolescentes, porque, bem, ela talvez é até uma criança grande que tem nos braços uma outra criança a qual tem que cuidar e tem responsabilidade sobre ela. Além disso, outros impactos acontecem, porque do ponto de vista social e econômico, porque às vezes essa criança sai da escola, esse adolescente sai da escola, não consegue ter uma vida de trabalho suficiente,
né, o que eleva a vulnerabilidade, a falta de condições suficientes de alimentação, tanto para a mãe quanto para o bebê, né, e a impossibilidade de um desenvolvimento de carreira. E às vezes o ciclo começa a se repetir, né, torna-se mãe muito jovem, e aí já está vulnerável, já está complicado, às vezes, né, fica com a pessoa que é o pai, né, ou às vezes não, acontece de vir uma outra gravidez, isso só complica um pouco o lado da menina. E muitas vezes a gente sabe também que os pais não assumem a paternidade, o que deixa, né, a mãe, a adolescente, em uma situação ainda mais difícil, né? E para o bebê, uma das principais consequências, além das orgânicas que eu já citei, que esse processo acarreta é o fato da gravidez normalmente ser uma gravidez indesejada. E uma gravidez indesejada, ela pode acarretar uma falta de desejo, uma falta de interesse pela chegada de uma criança durante muito tempo. E as crianças sentem isso, mesmo que não sintam isso da ordem, né, da fala, de expressar isso verbalmente, mas a gente sente quando a gente não é desejado, quando a gente não é bem quisto numa família, e as crianças sentem muito, porque às vezes a falta de desejo, né, no nascimento de uma criança, a falta de acolhimento, tanto por parte da mãe, do pai e dos familiares, né, os avós, avós, tios e tias, que às vezes não acolhem bem uma criança, isso gera uma série de comportamentos negativos, sentimentos negativos, que no futuro pode inclusive incidir em processos autodepressivos, de processos de baixa autoestima e assim por diante, né? Então, essa é uma consequência bastante significativa do ponto de vista do bebê, né, que a falta de desejo pode deixá-lo emocionalmente muito vulnerável, né? E se não tiver um acompanhamento adequado, talvez o desenvolvimento orgânico dessa criança pode ficar comprometido, né? Mas então, o que a gente faz diante de tudo isso, né? É importante, por mais que às vezes seja delicado, discutir em casa, assim, com os filhos, em especial as meninas, por parte dos pais, das pessoas com quem tem confiança, sobre orientações de ordem sexual mesmo. Infelizmente não dá para controlar as crianças e adolescentes o tempo inteiro, não se prende, como diz o ditado, né? Quanto mais você aperta, escorre pelos dedos. Então é necessário ter informação, né? Orientar sobre que tipo de vínculo, que tipo de intimidade dá para as pessoas, o momento certo de entrar numa vida amorosa, de uma vida de prática sexual e assim por diante, né? Simplesmente dizer que é errado não é suficiente para afastar um menino ou uma menina das práticas sexuais que acontecem, né, durante o desenvolvimento e a possibilidade, né, da assunção da maternidade e paternidade. E quando acontece, bem, né, não basta simplesmente, como é muito tradicional ainda, né, colocar adolescente para fora de casa e isolar, porque, bem, já aconteceu, não dá para voltar atrás, tem uma criança para nascer, que culpa não tem nenhuma, né, que precisa ser desejada, que precisa ser amada, porque senão a gente vai ampliando problemas e as consequências disso vêm ao longo do tempo, né, e normalmente são consequências negativas. Então o tema da gravidez na adolescência ele é bastante sério, né, ainda muito presente nas famílias, questão de saúde pública e orientação é a questão mais necessária, né, mais importante no primeiro momento e também uma certa vigilância, um certo acompanhamento dos pais para que os filhos e filhas não fiquem vulneráveis a assumir, né, essa responsabilidade tão intensa de uma forma muito precoce. Agradeço você novamente a sua atenção, espero que continue nos acompanhando. Um abraço e até a próxima.